Olá! Hoje a gente mergulha em Números, capítulo 28 da Bíblia Hebraica. É um texto que, olha, detalha um calendário bem impressionante de ofertas e sacrifícios. É verdade. O que chama atenção logo de cara é a meticulosidade, né? Um cronograma quase litúrgico que vai do dia a dia até as grandes festas anuais. Uma estrutura que exigia assim, uma constância e uma precisão notáveis. Vamos explorar isso um pouco. Tudo começa com a rotina diária, certo? O texto fala de 2 cordeiros. Isso, 2 cordeiros de 1 ano sem defeito. Essa parte do sem defeito aparece sempre. Um pela manhã, outro ao entardecer. Todo santo dia. E não era só o animal, né? Tinha mais coisa envolvida. Exatamente. Cada cordeiro vinha com acompanhamentos, digamos assim. Uma oferta de cereal que era farinha da melhor qualidade misturada com azeite puro e também uma libação, que é uma oferta de bebida fermentada. Certo. O texto chama isso de oferta queimada regular ou contínua, algo que, segundo o texto, foi estabelecido lá no Sinai e tem aquela expressão aroma agradável ao Senhor. Essa expressão é interessante. O que ela quer dizer nesse contexto? Olha, no contexto bíblico, aroma agradável geralmente significa algo que é aceitável, bem recebido por Deus. É um sinal de que o ritual foi feito corretamente, sabe? Essa regularidade diária sugere uma necessidade de manter a relação com o divino sempre ativa. Uma manutenção constante mesmo. Entendi. Essa ideia da manutenção faz sentido. E essa base diária, ela era, digamos, incrementada em dias especiais, como o sábado, por exemplo. Sim, sim. O sábado tinha um tratamento especial. Além da oferta diária normal, que continuava, eram acrescentados mais 2 cordeiros. Mais 2. Isso, mais 2 cordeiros de 1 ano, também sem defeito, e com suas respectivas ofertas de cereal e bebida. Ou seja, o sábado não era só um dia de descanso, era também um dia de devoção mais intensa, né? Dobrava a oferta principal, reforça a santidade do dia. Faz sentido. E essa lógica de adicionar, ela continua nos ciclos maiores, tipo mensais. Fiquei curiosa sobre a lua nova. A lua nova, o início de cada mês, aí a escala aumentava bastante. A instrução era oferecer 2 novilhos, um carneiro e, pasme, 7 cordeiros de 1 ano. Todos sem defeito, claro. Nossa, 7 cordeiros. Além dos novilhos e do carneiro. É bastante coisa. E as ofertas que acompanhavam também aumentavam. Sim, e de forma bem específica para cada tipo de animal. Era mais farinha e azeite para os novilhos, quantidades diferentes para o carneiro e para cada um dos 7 cordeiros. Quase uma matemática do ritual, entende? Entendo. E aqui tem um detalhe importante. Surge um elemento novo. Além de todas essas ofertas queimadas, que eram mais de devoção, era oferecido um bode como oferta pelo pecado. Oferta pelo pecado. Isso é diferente das outras, então. Qual o propósito? Tem um propósito distinto. Enquanto as ofertas queimadas focavam mais na devoção, na comunhão, essa oferta pelo pecado era especificamente para lidar com as faltas, os erros da comunidade. Um mecanismo ritual para buscar expiação, sabe? Para restaurar a relação com Deus que pudesse ter sido abalada. Era parte do ciclo mensal, essa consciência do pecado e a busca por purificação. Entendi. Então temos o ciclo diário, o semanal, que é reforçado, o mensal, que inclui essa expiação, e os grandes festivais anuais. Como eles entram nisso? O texto fala da Páscoa. Pois é, a Páscoa, lá no dia 14 do primeiro mês, dava início a um período festivo-chave. Era seguida pela Festa dos Pães Asmos, que durava 7 dias. 7 dias de festa. E as ofertas? Durante esses 7 dias, a estrutura de adicionar continuava. Mantinha-se a oferta queimada regular de toda manhã, mas se acrescentava uma oferta diária bem substancial. 2 novilhos, um carneiro, 7 cordeiros, sempre sem defeito, com os acompanhamentos de cereal e bebida correspondentes. E o bode também. Sim, e de novo, um bode como oferta pelo pecado, a cada um desses 7 dias. Era um período de intensa atividade ritual. E o texto menciona que do primeiro e no sétimo dia tinha uma assembleia sagrada, um dia sem trabalho regular. É uma concentração impressionante de recursos, de esforço nesses períodos. Tinham outras celebrações nesse nível? Sim,
O texto menciona também a festa das semanas, que está ligada ao dia das primícias, quando se ofereciam os primeiros frutos da colheita. E o padrão se repete, O mesmo padrão. muito parecido. Uma convocação sagrada, dia sem trabalho comum, o que reforça a importância desses eventos na vida da comunidade. E ofertas adicionais sobre a base diária. A fórmula era 2 novilhos, 1 carneiro, 7 cordeiros, suas ofertas de cereal e bebida e o bode para expiação. E o texto faz questão de reforçar animais sem defeito e que essas ofertas eram além da oferta queimada regular. A consistência é marcante. Olhando para todo esse calendário em Números 28, diário, semanal, mensal, anual, o que salta aos olhos é um sistema de culto incrivelmente organizado, quase uma coreografia ritual, né? A repetição, a precisão nas quantidades, a exigência da qualidade. Sem dúvida. E o fascinante aqui não é só a lista em si, mas o que ela pode nos dizer sobre a visão de mundo dessa comunidade, né? Essa ênfase toda na constância, na qualidade impecável sem defeito, na combinação exata dos elementos, carne, cereal, azeite e vinho. Isso sugere uma compreensão do relacionamento com o divino como algo que precisa ser, assim, cuidadosamente mantido. Mantido através de ações rituais muito precisas e contínuas. Não era algo só espontâneo, era uma disciplina constante, um serviço bem ordenado. Essa disciplina e essa ordem são realmente notáveis, e isso nos leva a pensar que tipo de estrutura social, econômica até, e que nível de dedicação, tanto individual quanto coletiva, seria necessário para sustentar um sistema tão elaborado assim de forma contínua. Exato. E o que essa estrutura ritual tão detalhada pode nos dizer sobre os valores mais profundos? As prioridades da comunidade que a praticava, ou pelo menos da comunidade que registrou essas instruções. Fica aí a reflexão.